Seja bem-vindo a mais um episódio do ArquiDecorCast. Aqui a gente fala de arquitetura de forma prática e atual, sobre o que funciona, não funciona e o que realmente faz a diferença em um projeto. Hoje a conversa é com uma arquiteta que vem chamando a atenção pelos projetos e pela forma inteligente de pensar o morar contemporâneo e que é destaque na revista Clube Casa Home, Ana Beatriz Siste. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Fê. Ana Beatriz, ela é arquiteta e urbanista formada pela UEMA, com atuação há mais de 8 anos no mercado, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais em todo o território nacional. Seja muito bem-vinda ao nosso cantinho de bate-papo. Obrigada, Fê. Bia, para a gente começar, me fala o que para você diferencia um projeto comum de um projeto uau? Então, Fê, eu acho que o que diferencia está realmente na personalização dos detalhes, né? A gente está hoje diante de um mundo que tem muita informação, né? São milhares de arquitetos aí, com o Instagram, Pinterest, você tem acesso a diversas inspirações. E às vezes você encontra ali, no mesmo estilo, projetos muito parecidos. Por exemplo, eu quero um painel amadeirado na minha sala. Mas o que vai fazer a diferença, às vezes, de um projeto para o outro, o que faz realmente identificar a assinatura daquele profissional, são os detalhes, né? Às vezes a forma como você trabalha a iluminação, às vezes a forma como você dispõe um adorno, às vezes um elemento mais característico que você bota ali, um tampo numa pedra. Então é realmente a personalização desses detalhes que eu acho que é o que compõe e traz realmente o valor e o diferencial para os projetos. E falando nisso de informação, que hoje tem muito acesso, o cliente, ele já chega para você assim, resolvido, sabendo o que ele quer, ou é algo que vocês constroem ao longo aí do projeto? Varia muito. A gente lida também com muitos tipos de pessoas, né? Tem clientes e clientes. Mas, em geral, é uma construção. Porque até naquilo que eles acham que eles realmente já sabem com profundidade, né? Tem uma inspiração, às vezes eles chegam, olha, eu quero exatamente isso. Às vezes é uma realidade totalmente diferente, não se adequa, a proporção é diferente. Então, a gente vem adequando e construindo tudo para a realidade, para a dimensão, né, para o clima, para vários fatores que realmente são decisivos para essa construção. Certo. E agora vamos falar, Bia, daquilo que não aparece, mas que faz diferença ali, né, na execução final do projeto. O que diferencia para você um projeto entregue por uma marcenaria premium e um projeto que é entregue por uma loja de móveis planejados de padrão de fábrica? Perfeito. Eu acredito que é um conjunto de coisas, né? Que vão desde o tratamento, desde a forma como você é recebido, desde a importância como o teu projeto tem, a construção do orçamento, que tem uma variedade de critérios, né? A definição das ferragens que vocês trazem sempre com muita clareza para o cliente. Às vezes, a depender da marcenaria, o cliente fecha sem nem saber com que tipo de ferragem ele está de fato trabalhando, né? Então vem desde... Um orçamento bem detalhado, né? Exatamente, um orçamento bem detalhado que traz esse ensinamento, inclusive, para o cliente, porque muitas das vezes não é a obrigação dele realmente se ater ao que ele está fechando, mas vocês trazem isso de forma clara, justamente para justificar o valor de vocês, não o preço, mas o valor que está intrínseco em todos esses processos, né? E aí, além disso, que esse é o começo de tudo, claro, aí vem os acabamentos, a parte da construção em si, cumprimento de prazo, todo esse processo que é criado ali na logística em conjunto com o cliente, né, que vocês fazem, a criação de um grupo, então vocês dão todo um aporte, uma segurança para o cliente. E, sobretudo, eu acho que um dos critérios mais importantes que eu considero é o pós. Vocês realmente terem aquela manutenção ali periódica que vocês fazem. Às vezes o cliente não está nem se lembrando, não sabe nem que precisa e vocês vão lá e vão. Então tudo isso forma a experiência do cliente e esse conjunto de coisas é que eu acho que compõe realmente você fechar com uma loja, você fechar com uma empresa de alto padrão. Bia, você já teve a experiência com algum fornecedor que elevou o nível do projeto?
Sim, com vocês, inclusive. Eu não me esqueço de uma vez que antes mesmo de eu ir fazer uma revisão, né, fazer o acompanhamento de uma montagem, vocês tinham já feito e avaliado alguns detalhes lá, que tinham pequenas avarias que vieram de fábrica e vocês já sinalizaram lá no grupo para o cliente que já tinha sido solicitado da fábrica, que ia ser trocado tal dia. Então eu achei isso de realmente um serviço de alto padrão, né? Que não espera a gente, enquanto profissional ou até mesmo cliente, verificar alguma falha para que algo seja tomado uma medida. Vocês estão à frente disso, vocês tomam realmente esse cuidado. Agora vamos para o mitos e verdades. Bia, eu vou te fazer umas perguntas aqui e aí você me responde, né, de acordo com o que você acha. Projeto caro é o que ganha destaque? Não, mito. Eu acho, inclusive, que a gente tem vindo numa tendência aí de mercado, que a gente tem usado, às vezes, outros tipos de acabamentos mais naturais, texturas, que têm custos-benefícios, né? E a gente consegue alcançar resultados, assim, incríveis. Então, para mim, isso com certeza é mito. Menos é sempre mais? Sim. Na minha opinião, no meu estilo, sim. Projeto autoral é viável para todos os perfis de cliente? Sim, com certeza. Eu acho que isso é o que traz a personalização, a autoralidade ali do cliente, do projeto, da assinatura do profissional. Tudo isso é o conjunto. Qual um detalhe pequeno, mas que tem um grande impacto no final da execução de uma obra? Um detalhe que às vezes me incomoda muito, ele é pequeno, né? Óbvio que é um conjunto de coisas, mas acabamento em forro de gesso. Porque quando a gente trabalha a iluminação indireta, qualquer detalhe de acabamento mal feito gera aquela iluminação, isso, aquela onda na iluminação que gera um efeito visual totalmente comprometido. E o que mais gera dificuldade numa obra hoje? Bom, a gente estar associado a bons parceiros. Eu acho que isso é imprescindível e se não houver isso, isso pode gerar uma dificuldade, porque lidar com obras é lidar com imprevistos, né? E por mais bem detalhado que o projeto seja, por mais cuidado que a gente tenha ali ao acompanhar, a gente sabe que a gente vai lidar com imprevistos e lidar com as pessoas certas é o que facilita essa resolução. E se você pudesse evitar um erro comum em projetos, qual seria? Assim, acontece, infelizmente, mais do que deveria, a questão de associação, às vezes, de pontos de tomada ali no ponto certinho da marcenaria, que é algo que está vinculado a essa questão, né, da gente ter essa boa relação, porque às vezes ali no momento da montagem mesmo a gente puxa por trás, né, nos painéis afastados, não, vamos trazer essa tomadinha para cá, essa outra para cá, puxa o fio que a gente já deixou pré-estabelecido para a iluminação de LED, não ficou exatamente onde era para ficar, então tudo isso a gente vai arranjando ali na hora, em parceria com quem está executando. Você acha que esse é um detalhe que acontece recorrente? Sim. Nos projetos? E que o fornecedor ali vai ter um grande impacto no resultado final, né? Com certeza, porque tanto esse cuidado no olhar dele, quanto essa boa relação com a gente, que permite essa facilidade de adequação, é o que vai nos gerar esse resultado exatamente como era para ficar. Hoje não dá mais para falar de arquitetura sem falar de conexão. Conexão entre profissionais, entre marcas e principalmente com o mercado como um todo. E é interessante ver como plataforma como o Clube Casa vem criando esse ambiente, aproximando arquitetos, designers e lojas de uma forma dinâmica, mais estratégica e muito mais relacional. E você, que está inserida nesse ecossistema, conta pra gente um pouquinho, Bia, como que foi a sua relação, seu primeiro contato aí com o Clube Casa, as suas experiências, né? Eu sei que já usufruiu aí de uma viagem. Conta um pouquinho pra gente sobre essa relação com o clube. Olha, não é a primeira vez que eu conto. E eu gosto de reforçar que a minha relação com o Clube Casa é assim, maravilhosa. Não tenho o que reclamar, na verdade é um clube que eu tenho muito apreço por vários critérios, né? E o maior deles é o fato de ser um clube nacional. A viagem que eu pude participar foi uma viagem assim que me agregou muito
porque me gerou conexões, network com pessoas de todo o Brasil, arquitetos de todo o Brasil. Então isso para mim tem muito valor, né? Além de ser um clube de grande proporção, então nos coloca diante de grandes experiências, de grandes profissionais. Realmente a gente lida com um tipo de cuidado diferente, de um nível superior, né? Recentemente eu tive numa tratativa com eles também a respeito de uma outra premiação, e toda a tratativa com eles é sempre com muito cuidado, eles são muito atenciosos, então eu definitivamente sou só elogios ao Clube Casa. Inclusive levou a família, né? Sim, inclusive a possibilidade de levar a minha família, de viver essa experiência junto com eles, é algo realmente que para mim faz muita diferença. Bia, e na sua opinião, né, qual que é a importância da iniciativa de ações como essa? Então a gente falar aqui um pouquinho do Clube Casa Home, que foi a revista, né, onde teve essa publicação de um projeto, você já também usou da experiência de viagem. Fala um pouquinho da sua visão sobre o que isso representa para o nosso mercado. Olha, o Clube Casa, na minha visão para o mercado, traz essa oportunidade que a gente tem de olhar de forma mais abrangente para um grupo seleto de profissionais e criar relação ali com eles de forma estratégica, né? Pensando que ali todo mundo é um ecossistema. E essa relação, como eu falei anteriormente, ela é fundamental para a construção dos nossos projetos, na resolução de problemas. Então, toda essa amizade, essa parceria que se cria, que é muito fomentada através do grupo, ela repercute positivamente em todos os aspectos durante um projeto e uma obra. Então, eu acho que é algo muito válido, e tudo que é derivado a partir disso, como as experiências que a gente conquista, como a própria publicação na revista, tem muito valor profissionalmente para nós, né? Tudo isso representa, na verdade, o nosso reconhecimento, que repercute também na forma como o nosso cliente final nos vê. Então eu acho que a iniciativa do Clube Casa em todas as esferas, em todos os aspectos, é algo que acrescenta muito para nós enquanto profissionais. Bia, agora falando desse projeto, né, que foi destaque, que saiu na revista, conta um pouquinho pra gente do conceito, da história desse projeto e por que ele é tão especial. Então, esse projeto, eu considero ele realmente muito especial. Essa cliente, ela é do nosso mundo Art Deco. Então, isso faz com que ela tenha esse olhar mais refinado sobre todas as definições do que ela quer. E que para mim me traz muito orgulho, porque o alinhamento dela sempre esteve muito alinhado com o meu também, né? Ela sempre se identificou com a nossa assinatura de projeto. Então, a construção foi muito leve. E o resultado final foi incrível, justamente porque ela se identificou com o processo e ela sempre teve esse olhar apurado. Então teve todo esse cuidado de executar para que realmente ficasse como o projeto. E o conceito desse projeto, ele diz, como eu falei, muito sobre a nossa assinatura, né? É um conceito que parte de um estilo mais contemporâneo, que a gente usa ali de uma paleta mais neutra, em tons mais sóbrios, escuros, mas sempre combinado com o tom da madeira, que a gente gosta sempre de trazer para os nossos projetos como uma forma de suavizar, de trazer esse aconchego, né? Então é um projeto que definitivamente tem muito da nossa assinatura. Bia, e qual que foi o papel da Criare nesse projeto? Fê, eu costumo dizer que os móveis planejados de forma geral é o que traz realmente a vida, a cor, né? Quando chega nessa fase aqui, o cliente ele começa realmente a sentir, ver a coisa tomando forma. Então, o papel da Criare foi realmente para trazer a qualidade e a sofisticação do alto padrão que realmente os móveis planejados têm e que fazem toda a diferença no resultado final de um projeto. O cliente hoje, ele está mais exigente ou mais indeciso? Eu acredito que um misto dos dois, mais indeciso a partir do fato de que é muita informação, são muitos estilos. Às vezes eles mandam até numa mesma inspiração, no leque de inspirações, estilos diferentes, né? Mas, da mesma forma, eles estão cada vez mais exigentes porque o mercado, de forma geral, tem sido mais apurado, né? Então, eles trazem esse olhar enquanto clientes também mais amadurecido. Então, acredito que é uma construção desses dois aspectos.
E para o futuro, o que você acha que passa a ser indispensável? Eu acredito que um olhar cada vez mais afetivo, muito pautado nessa questão de conexão com o cliente, né? E isso é uma das coisas que a gente busca reforçar sempre lá no nosso escritório, que é essa construção dessa relação, que eu gosto de fundamentar isso sempre muito pautado na gentileza. Porque uma construção de um projeto, teoricamente, tem etapas, né? Em teoria, iguais a qualquer escritório. Mas o que vai diferenciar a forma como a gente constrói essa etapa é essa relação que a gente constrói também com o nosso cliente. Então, a gente busca construir isso de forma sempre muito afetiva, de forma sempre muito gentil, de forma que o cliente ele realmente faça da gente ali uma extensão, muito mais do que algo profissional, algo realmente de amizade, sabe? Que ele vai ver através da gente pessoas que vão estar à frente da realização do sonho deles, pessoas que vão estar disponíveis para resolver o problema deles. Então, a gente acredita que isso hoje é o que realmente é um diferencial no nosso trabalho. Bia, e você acha que o futuro da arquitetura vai ser mais estética ou estratégica? Eu acredito que estratégica, fundamentado nisso que eu falei, né? Da nossa construção de identidade, sempre muito pautada nas relações que a gente criar. Porque a estética, ela é muito relativa, né, de cada pessoa, e a inteligência artificial, ela vem aí para trazer cada vez mais aperfeiçoamento desse ponto de vista. Então, o que vai diferenciar um trabalho do outro vai ser sempre essa parte mais relacional. Bia, muito obrigada pela sua participação. Queria deixar esse momento também para você, se você quiser deixar um recado sobre tudo que a gente refletiu aqui hoje. Eu que agradeço, Fê, por essa oportunidade idealizada por vocês, junto com o pessoal do Clube Casa, que é realmente assim muito valioso para que a gente tenha esse momento para fazer essa troca, né? Inclusive para que os nossos clientes possam conhecer um pouquinho desses bastidores e entender tudo que realmente está por trás desse nosso mundo. Bia, muito obrigada pela sua participação. E assim a gente finaliza mais um Arq Decorcast. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de muito conteúdo, muita troca do mundo Arq Decor.